Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Júnia Tatiane Damasceno. Estaremos trabalhando a disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática 1. Vou me apresentar um pouco para vocês. Sou graduada em Matemática e Pedagogia, pós-graduada em Educação Matemática e Educação Especial, mestre em Administração. Durante esse período, estaremos discutindo sobre os fundamentos e metodologia da matemática para a educação infantil. Peço que em nossas aulas todos estejam munidos de papel, caneta e quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum de tira dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de tira dúvida para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Para uma melhor compreensão de toda a disciplina, estarei apresentando para vocês o nosso cronograma. E peço que entrem na sala e façam a leitura do nosso plano de ensino. A nossa disciplina tem carga horária de 80 horas. O período da disciplina é de 8 de novembro a 25 de abril. Então vamos lá. Encontro presencial, apresentação da disciplina, 8 e 9 de novembro. Videoaulas e atividades. Em cada unidade existe uma videoaula que deve ser assistida antes da realização das atividades solicitadas e as discussões dos fóruns. Após a exibição, os alunos deverão se reunir em grupo para estudos colaborativos. Estudos da disciplina. Leitura do caderno, leitura de textos contextualizados, fóruns e chats. Aqui nós temos as nossas semanas de aula. De 11 de novembro a 17 de novembro, unidade 1, que é a História do Ensino da Matemática e suas consequências na prática escolar, tendências, teorias e princípios. De 18 a 24 de novembro, unidade 2, o desenvolvimento de noções básicas para a alfabetização matemática e seus aspectos psicogenéticos. De 25 de novembro a 1º de dezembro, unidade 3, dificuldade de aprendizagem e de ensinagem em matemática, avaliação da aprendizagem matemática numa perspectiva crítica. De 2 de dezembro a 8 de dezembro, unidade 4, propostas curriculares do ensino da matemática e nos anos iniciais do ensino fundamental, PCN e a Base Nacional Comum Curricular, a hoje chamada BNCC. Encontro presencial, seminário, 17 e 18 de janeiro. Consolidação dos conteúdos estudados. Então, esse é o nosso seminário que vai ter como tema a matemática e seu processo de ensino-aprendizagem. Então, todos os estudantes deverão ler e compreender o conteúdo, discutir os pontos principais a serem abordados, expor o conteúdo estudado aos colegas de forma que todos participem das atividades propostas. As atividades avaliativas, de 11 a 17 de novembro. Então, exercícios e atividades pertinentes às unidades didáticas. No decorrer do estudo da disciplina, os estudantes deverão participar dos fóruns de discussão no AVA, né? Como eu disse, cada semana nós vamos ter um fórum. Então, sendo que o primeiro será avaliado em 2 pontos, o segundo em 3, o terceiro em 2 e o quarto em 3 pontos. Então, aqui nós temos as atividades online, né? De 23 a 26 de janeiro. Então, avaliação online de primeira oportunidade. E de 30 e 31 de janeiro de 2020, tá, pessoal? Avaliação online, segunda oportunidade. Avaliação presencial. De 31 de janeiro a 7 de fevereiro, vão ser as avaliações presenciais, né? Elas serão realizadas nos polos. 31 de janeiro, então, avaliação presencial de primeira oportunidade e 7 de fevereiro, avaliação presencial de segunda oportunidade.
Aqui nós temos os estudos individuais orientados. De 5 a 13 de março vão ser os estudos orientados individuais da nossa disciplina. 14 de março vai ser a avaliação presencial e 21 de março é a segunda oportunidade da avaliação presencial. E isso para os estudos individuais orientados. No dia 25 de abril, nós temos a prova final, né, primeira oportunidade presencial, e dia 2 de maio, prova final, segunda oportunidade presencial. O sistema de avaliação. A nossa disciplina será avaliada da seguinte forma. Então, nós vamos ter avaliação online, a chamada AO, 20 pontos, AP, avaliação presencial, 30 pontos. Nós vamos ter o nosso seminário temático, 20 pontos, os fóruns, né, no total de 10 pontos, atividade de aprendizagem, 10 pontos e a autoavaliação, 10 pontos. Agora, como já foi apresentado para vocês como vai ser a nossa disciplina, vamos dar início ao nosso primeiro capítulo, que aborda o processo de ensino e aprendizagem na matemática. Vamos começar procurando responder as seguintes questões. Como surgiu a matemática? Qual a sua importância na vida das pessoas? Qual o conceito de números? Por que a matemática deixa os alunos tão aflitos, com medo? Por que é importante que os alunos dominem esses conceitos de forma significativa? Então, para começar, vamos falar da história dessa disciplina. Vamos falar da história da matemática. A história da matemática. A matemática, ela surge a partir do desenvolvimento das atividades humanas, como a organização de viver em grupo, a criação e a cultura. A matemática faz-se presente na vida humana, desde os primórdios, e tem se colocado como agente transformador na história da civilização. E cada momento histórico, pois a necessidade de novas tecnologias era constante na vida do homem. Então, podemos considerar que a matemática é uma ciência que se deu a partir das necessidades do homem, como objetivo de contar e resolver problemas, cuja existência tinha finalidade prática. Na medida que a civilização avança, a matemática vai desenvolvendo uma estrutura própria, assumindo a característica científica. Assim, percebeu-se que surgiu 4 aspectos distintos. Aqui estão os aspectos da matemática: aspecto formalista, aspecto prático, aspecto formativo e o aspecto instrumental. O aspecto formalista tem o objetivo de estudo as primeiras relações entre entes puramente matemáticos. Os aspectos práticos, que aplicam o conhecimento matemático já construído em diversas situações do cotidiano. O aspecto formativo, o ensino da matemática, tem objeto organizar as estruturas do pensamento para desenvolver, né, o raciocínio lógico e da capacidade de abstrair, generalizar, prever, projetar, ou seja, da capacidade de transcender o que é imediatamente sensível. Aspecto instrumental tem como objetivo aplicar conceitos matemáticos na resolução de diferentes problemas da realidade e na construção de conceitos em outras áreas do conhecimento. Considerando as concepções, o ensino da matemática objetiva-se na garantia da harmonia entre o desenvolvimento das capacidades intelectuais e aplicação do conhecimento matemático em situações de problemas reais do cotidiano, assim como em outras áreas do conhecimento, de acordo com estudos e análises realizadas acerca da história da matemática. Percebe-se que esta é uma área de conhecimento muito antiga, surgida em função das necessidades sociais.
Assim, podemos identificar a presença da matemática desde a pré-história, quando o homem necessitava de conhecimento matemático para fazer tarefas do seu cotidiano. Com o desenvolvimento da humanidade, o homem precisa de formas concretas, de registros para auxiliar no dia a dia. Para isso, o homem passou a criar símbolos para representar os objetos que possuía. Assim, surgem as formas de contagem. As primeiras formas de contagem eram registradas em ossos ou feitas a contagem uma a uma. As primeiras formas de contagem. As contagens uma a uma eram feitas principalmente com pastores, que ao soltarem as ovelhas no pasto, tira do saquinho uma pedra para cada uma, ou um nozinho em um barbante para cada uma, e ao voltar desfazia os nós, ou a recuperação das pedras, que na matemática atual significa correspondência para contar e ter controle sobre os animais. Então, de acordo com os estudos e análises realizadas acerca da história da matemática, foi possível perceber que essa área do conhecimento é muito antiga, sendo que seus registros mais remotos destacam do ano de 2400 a.C., sendo como uma necessidade social em que sua origem, a matemática, organiza-se a partir de regras isoladas, decorrente da experiência da vida diária. Desde a pré-história, o homem necessita de conhecimento matemático para resolver tarefas que fazem parte do seu cotidiano. Com a evolução do homem, há necessidade de registro mais eficiente, que o ajudasse no trabalho. Assim, a primeira representação numérica aconteceu. A primeira forma de representação numérica. A primeira forma de representação numérica foi a utilização do povo. Alguns povos usavam apenas os dedos da mão, outros utilizavam ossos do corpo. Com o aumento significativo da população, a natureza começa a representar suas limitações. E o homem sente-se na obrigação de ser dependente da natureza e passa a produzir seus suprimentos. Com a evolução da humanidade, os homens precisavam de subsídios que o auxiliassem no trabalho. Assim, surgem os números e figuras, aparecendo daí os símbolos e sistemas, o que facilitou a vida dos egípcios. Quanto aos cálculos matemáticos, a sociedade atual ainda realiza esse tipo de operação. O autor Oliveira, que está no caderno didático, ele nos diz que a criação dos símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da matemática na pré-história. O homem juntava 3 bastões com 5 bastões para obter 9 bastões. Hoje, sabemos representar essa operação por meio de símbolos. Nós temos o 3 mais 5 igual a 8. Esse sistema de símbolo facilitou muito a vida dos egípcios no que diz respeito aos cálculos matemáticos e possibilita à sociedade atual realizar operações. Os símbolos, eles surgiram a partir das precisões que a sociedade do Antigo Egito teve. Para D'Ambrosio, a civilização egípcia nasceu com base de manutenção na agricultura nas margens do rio Nilo, que eram fertilizados constantemente após as enchentes. Essa sociedade era formada em torno desse recurso, sendo subordinada a uma ordem hierárquica de um faraó, escolhidos por divindades, coligados com os astros, obviamente associados às regularidades do Nilo. Assim, eram representados a numeração egípcia. Os números egípcios usavam uma forma de agrupamentos para fazer as representações numéricas, sendo o sistema mais antigo que se tem notícia. É um sistema de numeração de base 10 e era composto pelos seguintes símbolos dos slides. E vocês também vão encontrar no livro didático.
Assim, a matemática vai se evoluindo cada vez mais. No período de hegemonia romana, as descobertas no campo da matemática continuaram a avançar, especialmente os matemáticos alexandrinos. Por exemplo, Erastóteles, que calculou o tamanho da Terra; Ptolomeu, que escreveu a obra Almagesto, obra que expõe a teoria geocêntrica e heliocêntrica, que formulou equações, e Diofanto, que formulou as equações diofantâneas, significando uma retomada da aritmética. Diante dessa evolução, os romanos inventam um novo sistema de numeração, usando as próprias letras do alfabeto. No slide, temos a representação de alguns números romanos. Os romanos utilizavam 7 letras do alfabeto para representar seu sistema numérico, sendo que cada letra significava uma quantidade. Outro sistema de numeração que faz parte da criação da humanidade é o sistema decimal, que foi desenvolvido pelos indianos, que representa a síntese das ideias que já existiam, especialmente entre povos da antiguidade. Em princípio, foram criados apenas 9 símbolos, que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses símbolos, que hoje conhecemos como algarismo, receberam esse nome em homenagem ao idealizador e criador. Embora esse sistema de numeração fosse eficiente, ainda assim tornava-se difícil efetuar cálculos com eles. Por isso, continuava uma procura intensa por símbolos mais simples e apropriados para representar os números. Esse sistema de numeração teve origem na Índia, porém sofreu seus aperfeiçoamentos na Arábia. Por isso, são chamados de indo-arábicos. Números árabes. Então, no slide, podemos ver os números indo-arábicos e os números árabes. Os árabes usavam a numeração decimal, que é a numeração da civilização europeia. Cada algarismo é também valorizado segunda casa que ocupa, indicando a ordem dessas unidades, segundo a casa em que está situado. Por isso, todo o processo de construção do número deriva da interação do homem com a sua história e com o meio onde vive. A construção do conceito de número é gradual e deve ser desenvolvida respeitando o desenvolvimento cognitivo da criança. Para isso, deve-se considerar o conhecimento social e valorizar todo o conhecimento prévio da criança. É preciso que a matemática escolar se adapte à realidade, utilizar materiais concretos, problemas do dia a dia e a utilização de modelagem ou de modelos da vida real da criança, pois ela traz consigo vários conhecimentos físicos e sociais adquiridos no seu cotidiano. E assim surge também a etnomatemática, que procura entender o saber fazer e o fazer aprender matemática, as várias descobertas realizadas no campo da matemática, desde a pré-história até hoje, contribuindo significativamente para a construção. Porém, essa área do conhecimento não deixa de sofrer mutações, visto que está além da abstração, ou seja, por ser fundamentado nas teorias e explicações. Também utilitária, fazendo parte do cotidiano do ser humano. As transformações que a sociedade exerce sobre o homem também são exercidas sobre a matemática. Na década de 70, depois do fracasso da matemática moderna, surgiu entre os educadores matemáticos várias correntes educacionais dessa disciplina, que tinha como componente comum a reação contra o currículo comum e a maneira imposta de apresentar matemática em uma só visão, com característica de divulgar verdades absolutas e como um conhecimento universal. Percebemos ainda que a matemática moderna não valorizava o conhecimento prévio do aluno, proveniente do seu ambiente social.
A etnomatemática. Como já dito anteriormente, a etnomatemática procurava entender o saber fazer e o fazer aprender matemática, segundo cada comunidade, tribo, cultura ou etnia. Ou seja, é aprender a partir de sua própria realidade. Ela surgiu nos anos de 70 e 80 no Brasil, a partir dos estudos de Ubiratã de Ambrosio. O programa Etnomatemática é definido pelo seu criador como um programa de pesquisas que procura entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesses, comunidades, povos e nações. O programa Etnomatemática procura entender a relação humana e suas aventuras na busca do conhecimento, considerando seu comportamento dentro de um grupo ou de uma sociedade. D'Ambrosio ainda fala que tem uma preocupação de esclarecer que a sua proposta de etnomatemático não é puramente a de um estudo epistemológico. Todo ser humano tem conhecimento e, por consequência, admite o comportamento refletido. O comportamento humano e o seu conhecimento estão em constante transformação. Essa relação é definida como uma verdadeira simbiose, ou seja, em total interdependência à etnomatemática, que é um programa de pesquisa com certo rigor na linguagem e na metodologia, e tem um caráter interdisciplinar e dinâmico. O porquê do fracasso da matemática moderna? A matemática que se apresenta em sala de aula era dissociada da realidade social do aluno. O programa necessita estar aberto às novas metodologias voltadas para a evolução da ciência. A matemática, tal como apresentada em sala de aula, era dissociada da realidade social dos alunos. A prática matemática teria que levar em conta os diferentes contextos sociais em que os alunos estão inseridos. Existe uma distorção histórica, identificando com o pensamento europeu, grego, o ensino da matemática não pode ser médico, nem elitista. Ele deve levar em consideração a realidade sociocultural do aluno, um ambiente em que ele vive e o conhecimento em que ele traz de casa. Uma pergunta comum entre os alunos é: para que eu preciso aprender isso? Embora um dos objetivos explícitos do ensino da matemática seja preparar o estudante para lidar com as atividades práticas que envolvam aspectos quantitativos da realidade, e isso não acaba acontecendo. O uso dos meios tecnológicos dentro do sistema educacional, particularmente no ensino da matemática, desponta no século XXI para a contextualização do ensino. A utilização de determinados recursos remete a partir das novas exigências da sociedade, a partir de um determinado campo de desenvolvimento. A matemática pode ser entendida como um programa interdisciplinar, que engloba ciência da cognição, epistemologia da história, da sociologia e da disfunção à proposta. D'Ambrosio localiza diversas contribuições das mais variadas culturas à formação do pensamento matemático contemporâneo. Continuando, segundo o caderno de propostas curricular do Estado de Minas Gerais, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que foca no que o aluno precisa desenvolver, com a implementação do BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, o ensino passa a ter um letramento mais reflexivo, em uma maior variedade de contextos. O ensino irá trazer os documentos teóricos para a vida real. O BNCC visa mudar a forma de ensinar matemática, mostrar para os alunos uma matemática que está em tudo, como no mercado, na padaria, na feira e nas demais coisas do dia a dia. A base preconiza que muito mais absorver conteúdos das disciplinas, os estudantes,
eles deverão sair da rotina para assumir uma postura mais participativa na sociedade. Pela primeira vez no país, temos um documento que deixa explicitado o que o estudante tem direito a aprender em cada ano da sua escolaridade. O Conselho de Pesquisa, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura, sustenta que é um elemento importante para otimizar o processo de aprendizagem, pois pode garantir que todos os alunos acessem o mesmo grupo de conhecimento, realidades culturais fundamentais para a formação do caráter de uma pessoa, como em outras disciplinas. Não é só matemática, o documento define parâmetros a serem seguidos em todo o país. A BNCC ela respeitará as realidades sociais e culturais das regiões brasileiras. A partir da base, cada escola terá conteúdos básicos a oferecer e definirá o próprio currículo, adaptado ao contexto em que se insere. Isso significa que os colégios também poderão acrescentar à sua metodologia pedagógica tópicos específicos relacionados à cultura e à história local. A base ajudará a organizar os métodos de ensino e servirá como uma referência para os pais acompanharem se as escolas estão respeitando aquilo que o documento ele estabelece. Essa cooperação entre família e escola será um importante instrumento para a formação do estudante. O perfil da disciplina de matemática vai mudar com essas novas regras da BNCC. A resolução de problemas. A resolução de problemas é uma metodologia de cunho primordial para a disciplina de matemática. Os problemas podem se originar a partir da contextualização cotidiana do aluno, concreta ou não, mas sempre levando em consideração a linguagem matemática. Os problemas matemáticos, eles são determinados por seus enunciados, que conduzem a um pensamento sobre a resolução dentro do conhecimento e da linguagem matemática. Atualmente, utiliza-se a modelagem matemática como forma de rescindir a forte dicotomia existente entre a matemática escolar formal e sua utilidade na vida real. D'Ambrosio define que os modelos matemáticos são formas de estudar, formalizar fenômenos do dia a dia. Através da modelagem matemática, o aluno se torna mais consciente da utilização da matemática para resolver e analisar problemas do dia a dia. Outro tópico importante é a modelagem, né? Ela apresenta-se como a relação estabelecida entre a teoria e a prática dos conteúdos. É a forma de proporcionar a compreensão e a concretização dos conteúdos matemáticos na prática diária. É o momento de ensino da matemática em que os conteúdos ganham fundamentação. A modelagem é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados à problematização, investigar da matemática situações referências na realidade. A modelagem matemática ela é bastante ampla, seja empregados em diversos campos de estudos, da física, da química, biologia, economia, engenharia. A modelagem matemática são fundamentais ao tema a ser escolhidos com a realidade dos alunos e aproveitar as experiências extra-classe dos alunos, que vão ser aliadas às experiências do professor em sala de aula. Sobre modelagem, também podemos falar sobre o seu surgimento. Ela surgiu praticamente desde sempre vem surgindo pela necessidade do homem em resolver problemas do dia a dia ao longo de toda a história da humanidade, da matemática. É possível encontrar diversos exemplos de modelagem matemática. Um exemplo de modelagem matemática ao longo da história de Tales de Miletos, ele utilizava a semelhança dos triângulos para calcular a altura da pirâmide. A modelagem ela é uma forma de rescindir a forma de dicotomia existente entre a matemática escolar formal e a utilizada na vida real. As tecnologias no processo de ensino e aprendizagem são ferramentas para o bom andamento e o bom êxito do ensino, né,
E o uso das tecnologias ele não deve ser holístico ou contrário a essas ferramentas. Elas devem ser vistas como instrumentos dentro dos inúmeros existentes para tal fim. A calculadora, né, um instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino da matemática. O computador aparece como recurso didático indispensável no ensino da matemática, né, na modelagem. E na modelagem matemática, o aluno ele se torna mais consciente da utilização matemática para resolver e analisar problemas do dia a dia. E os jogos, esses são um dos objetos de estudos de educadores, de psicólogo, por sua atuação como recurso na aprendizagem matemática. A participação ativa e prazerosa do aluno nas atividades lúdicas revela uma nova prática para ensinar matemática e obter resultados significantes. Na proposta atual, a resolução de problemas é encarada como uma metodologia de ensino em que o professor propõe ao aluno situações, problemas caracterizados por investigação e exploração de novos conceitos. Essa proposta visa a construção de conceitos matemáticos pelo aluno através de situações que estimulam a sua curiosidade matemática. As atividades promovidas pelos jogos levam à participação dos alunos que ficam inibidos pelo medo ou pela pressão da habitação de alguns conteúdos matemáticos, proporcionando aos educandos o acesso à aprendizagem, algo que por outro método de ensino encontram-se privados, jogando o aluno, além de aprender, relaciona-se com demais participantes. E o erro por aqueles que não se sobressaem competitivamente na atividade leva à construção de outras estratégias para contornar a situação anterior. A resolução de problemas por situação-problema envolve o processo de tradução do enunciado, seja contextualizado ou não na linguagem matemática, e a tomada de decisões sobre quais ferramentas matemáticas serão usadas em sua resolução. Atualmente, utiliza-se modelagem como forma de rescindir a forte dicotomia existente entre a matemática formal e a utilizada na vida real, no processo de aprendizagem da criança, como já foi dito anteriormente. A matemática escolar ela precisa adaptar para o processo cognitivo da criança, seja respeitado e, fundamentalmente, seja desenvolvido durante o processo de ensino e aprendizagem, como o manuseio de material concreto, com a valorização do conhecimento prévio, com situações e problemas do cotidiano e com a utilização da matemática e modelos da vida real. Sabe-se que a criança possui um conhecimento prévio de contagem, buscando uma relação social, na interação entre o conhecimento físico e social adquirido no cotidiano. Adequação na utilização de uma boa metodologia no ensino escolar, proporcionando a criação do conhecimento e a construção lógico-matemática. A modelagem matemática apresenta-se como a relação estabelecida entre a teoria e a prática dos conteúdos, e a forma de proporcionar a compreensão e a concretização dos conteúdos matemáticos na prática diária. É o momento do ensino da matemática em que o conteúdo ganha fundamentação para a resolução de problemas. A modelagem apresenta-se como ápice do processo de uso desse recurso. Apresenta um momento em que o pensamento transcende o que está escrito e passa a interpretar as entrelinhas para a vida. Os jogos trabalhados em sala de aula são classificados em 3 tipos: os estratégicos, os jogos de treinamentos e os jogos geométricos. Os jogos estratégicos são aqueles trabalhados as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Com eles, os alunos leem as regras e buscam um caminho para atingirem o objetivo, utilizando-se de estratégias. Para isso, os jogos de treinamento são aqueles utilizados quando o professor percebe que alguns alunos precisam de reforço no determinado conteúdo e quer substituir as pensativas listas de exercício. Os jogos geométricos têm como objetivo desenvolver a habilidade de observação e o pensamento lógico. Com eles, conseguimos trabalhar figuras geométricas, semelhança de figuras, ângulos e polígonos. Gente,
Assim, finalizamos a nossa aula. Deixo aqui uma mensagem para vocês. Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, essa é uma frase do nosso grande Piaget. Deixo para vocês o meu grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!